Israel atacou o Hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, numa altura em que se intensificam os bombardeamentos sobre todo o enclave. Uma investida que obrigou à evacuação da unidade de saúde durante a madrugada, tendo morrido uma pessoa que se encontrava hospitalizada, já que os médicos não conseguiram prestar cuidados urgentes na sequência do ataque. As autoridades de saúde locais informaram ainda que o bombardeamento destruiu várias secções do hospital, nomeadamente os serviços de urgência. Israel tem frequentemente visado os hospitais da faixa de Gaza durante a sua campanha no terreno, acusando o Hamas de os utilizar para fins militares. O ataque ocorreu horas depois de um ministro da Defesa israelita ter dito que a atividade militar se iria expandir rapidamente em Gaza e que os cidadãos teriam de abandonar as zonas de combate. Os palestinianos na cidade de Gaza enfrentam mais uma vez a deslocação depois de o exército israelita ter dado ordens de evacuação antes das operações militares contra o Hamas. Muitos enfrentam a opção de escolher ficar, apesar do perigo ou mais uma vez serem forçados a abandonar as suas casas. يعني أنا بنزح لي يمكن هلقيته فوق ال10 15 مرة، مرة نزحت 3 مرات في ليلة واحدة. إيش اللي مسوينه إحنا في هالدنيا هذا عشان هيك يصير فينا؟ كله مدنيين في مدنيين، يعني كله أطفال ونساء قاعدة بتجري. وين يروحوا؟ يا علماء الدين المسلمين قاعدة بتموت هان، ارحمونا يا عم من شان الله يا عمي. طلع بدأ مليار مرة نزحنا من هنا، مليار مرة مش عارفين وين نروح. اسأل العالم كلها بتقول لك مش عارفة وين نروح. Israel iniciou uma grande campanha de bombardeamento em Gaza depois do cessar-fogo com o Hamas ter caído no mês passado. O exército israelita está a tomar território numa tentativa do que diz ser obrigar o Hamas a libertar mais reféns. Mais de 30 pessoas morreram depois de um míssil russo ter atingido a cidade ucraniana de Sumy, segundo as autoridades locais. 2 mísseis balísticos terão atingido o coração da cidade quando as pessoas se reuniam para celebrar o Domingo de Ramos. Os mídias locais referem que dezenas de pessoas morreram e 83 ficaram feridas, incluindo 7 crianças. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que os esforços de salvamento estavam a decorrer e descreveu os ataques como horríveis, acrescentando que só a escumalha imunda poderia agir assim. O Domingo de Ramos é um feriado cristão celebrado uma semana antes da Páscoa. Muitos ucranianos vão à igreja nesse dia. Este ataque ocorre menos de um dia depois de a Rússia e os principais diplomatas ucranianos terem acusado mutuamente de violar um acordo provisório mediado pelos Estados Unidos da América para suspender os ataques às infraestruturas energéticas. Vladimir Putin recebeu Stephen Witkoff na Biblioteca Presidencial de São Petersburgo. Foi a terceira vez que se encontraram para discutir um cessar-fogo na Ucrânia. No último mês, o presidente ucraniano aceitou uma trégua proposta pelo homólogo norte-americano. Um avanço diplomático que, no entanto, esbarrou na intransigência da Rússia. O Kremlin impôs uma série de condições, como o fim de algumas sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Доводятся позиции друг для друга. Поэтому это такая скрупулезная работа. Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски. A demora de Moscou em aceitar o cessar-fogo proposto por Washington tem frustrado Donald Trump. Antes da reunião, o presidente norte-americano fez pressão sobre Putin. Escreveu nas redes sociais que a Rússia tem de se mexer para acabar com uma guerra sem sentido. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tem procurado posicionar o seu país como um ponto de estabilidade para a segurança europeia. No Fórum Anual de Diplomacia de Antalya, Erdogan disse que a Turquia está pronta para assumir um papel maior e argumentou que a segurança europeia é impensável sem Ankara. A Turquia possui o segundo maior exército da NATO e uma indústria de defesa bem desenvolvida. A Casa Branca tem avisado que a Europa deve cuidar da sua própria segurança, incluindo da Ucrânia. A Turquia emergiu como um
mediador fundamental na região do Mar Negro, preservando as relações tanto com a Rússia como com a Ucrânia. Erdogan e Trump também falaram da sua relação pessoal, abrindo caminho para Ankara atuar como intermediário numa administração de Trump cada vez mais crítica em relação à Europa. A Turquia é também um ator influente na Síria, uma vez que os grupos rebeldes que apoiou durante a Guerra Civil tomaram o poder em dezembro após a destituição do presidente Bashar al-Assad. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os smartphones e os computadores foram excluídos das tarifas globais lançadas pelo presidente da América. Num aviso partilhado pela alfândega das fronteiras dos Estados Unidos, a isenção também se aplica às tarifas de 145% impostas às importações chinesas e inclui outros dispositivos e componentes eletrónicos, como semicondutores, células solares e cartões de memória. Os direitos aduaneiros teriam um grande impacto nos gigantes tecnológicos americanos, como a Apple, que tem 90% da sua produção e montagem do iPhone na China. A nova isenção aplica-se aos produtos que entraram nos Estados Unidos ou foram retirados dos armazéns a partir de 5 de abril. No sábado, realizaram-se em Budapeste as maiores manifestações de sempre contra a alteração da lei da Assembleia. A Marcha pela Paz do Partido Húngaro do Cão de Duas Caudas era aparentemente contra a diversidade e a favor da uniformidade com os participantes vestidos de cinzento. Contudo, a verdadeira mensagem era que as políticas do governo são excludentes e prejudiciais. És szerintem muszáj azért kiállni, hogy ez ne történhessen meg, mert fel kell nőnöm nekem is ebben az országban. Van egy kisöcsém, neki is fel kell nőnie, és még hogyha gyerekeket akarok, akkor őt is szeretném itt felnevelni. Os participantes marcharam ao longo da Avenida Andrácia atrás de uma faixa onde se lia Orgulho Liberal. Entretanto, no Parque Millenaria, em Buda, os apoiantes do governo fizeram uma manifestação por causa de um discurso da eurodeputada do Partido de CISA, Kinga Koller. Ez a 10 milliós ország hihetetlen, milyen sok tájékozatlan és gonosz embert hordoz a hátán. És ha a kettő találkozik, országokat tesz tönkre. Ezért vagyunk most itt. No palco, o propagandista pró-governamental Bayer Zoltz chamou agente pago de Bruxelas e o ministro Gergely Goliath chamou traidor a Peter Magyar, o líder do partido de CISA. Dezenas de milhares de polacos conservadores viajaram de todo o país para participarem num comício em Varsóvia. O comício foi realizado para comemorar o aniversário de 1 milénio da coroação do primeiro rei do país. Os participantes dançaram a polonese em trajes históricos, cantaram o hino nacional e entoaram slogans de apoio a um candidato conservador que concorre às eleições presidenciais do próximo mês. A marcha foi apoiada pelo Partido da Lei e da Justiça, cujo candidato Karol Nawrocki enfrenta o candidato liberal, o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafael Trzaskowski. Os organizadores afirmam que 100 mil pessoas participaram na manifestação, enquanto a Câmara Municipal, dirigida por Trzaskowski, estima a assistência em 20 mil pessoas. O comício acontece numa altura em que o Partido da Lei e da Justiça procura angariar apoio para Nawrocki, que está a ficar para trás nas sondagens. Até agora, Trzaskowski tem liderado as sondagens, prevendo-se que obtenha cerca de 30% dos votos, enquanto que o seu opositor está a pouco mais de 20%. As eleições presidenciais realizar-se-ão no dia 18 de maio. Se nenhum candidato ultrapassar o limiar exigido de 50%, está prevista uma segunda volta, 15 dias mais tarde, entre os dois primeiros candidatos. As autoridades espanholas anunciaram o desmantelamento de uma organização de tráfico de seres humanos que introduzia clandestinamente migrantes marroquinos em Espanha e noutros países da União Europeia. Cada travessia custava 3.000 euros por pessoa, com os migrantes a serem levados primeiramente para a Roménia, antes de serem encaminhados para a Espanha por via terrestre. 4 pessoas foram detidas na cidade de Cartagena durante uma rusga que teve lugar nos últimos dias. A principal empresa baleeira da Islândia informou que não vai caçar esta época. Será já o segundo ano consecutivo em que a Kvalur não participará nesta prática, que prevê a caça e o abate de baleias com vista a extrair a sua carne para fins comerciais.
Isto depois de, no ano passado, as autorizações de caça terem sido emitidas apenas um dia antes do início da época, obrigando a empresa a ficar de fora. Em 2025, segundo o diretor executivo, a Kvalur também não irá caçar, desta vez devido às condições económicas globais e à diminuição da procura. Já que a empresa vende a maior parte dos seus produtos ao Japão, que se debate com uma crise económica e com o aumento do custo de vida. Atualmente, a caça à baleia só é permitida em 3 países, Islândia, Noruega e Japão. No primeiro destes, a época começa em meados de junho e prolonga-se até setembro. A SpaceX lançou mais um lote de satélites Starlink em órbita a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. O foguetão Falcon 9 transportou 21 satélites Starlink para a órbita terrestre baixa, muitos dos quais estavam equipados com tecnologia destinada a eliminar zonas mortas de telemóveis em todo o mundo. A Starlink tem agora milhares de satélites em órbita, fornecendo internet a mais de 100 países. Embora a SpaceX diga que está a ajudar a ligar áreas remotas, há quem se preocupe com o número crescente de satélites no espaço e o seu impacto no ambiente. Decorreu no sábado a cerimónia de abertura da Expo 2025 na cidade japonesa de Osaka. Projetar a sociedade futura para as nossas vidas é o tema principal do evento, através do qual o Japão espera criar unidade e repensar a sociedade através das ideias de vida, mundo e futuro. Sendo que em grande destaque estarão várias exposições futuristas em dezenas de pavilhões com designs únicos. As exposições mundiais são grandes eventos internacionais que reúnem países de todo o mundo. Cada nação participante constrói o seu próprio pavilhão, tendo como base o tema desse ano. Esta é já a segunda Expo a realizar-se em Osaka, depois do grande sucesso de 1970, que atraiu 64 milhões de visitantes.